aguento mais. Por que isto acontece comigo? Por que estou passando por isso? Quero morrer. Quero sumir. Palavras soltas que ouvimos quase todos os dias. Mas por que isso acontece? E muitas vezes nós ouvimos isso de boca de crentes. São palavras que deixam o Espírito Santo de Deus que habita em nós muito triste. E nós precisamos aprender a lidar com os momentos difíceis. São nos momentos difíceis que nós vamos amadurecer em Cristo. Muitas vezes há uma necessidade de passarmos por isso. Para crescermos e nos fortalecermos em Cristo Jesus. Perguntas e palavras soltas são o que ouvimos no dia a dia. E na maioria das vezes ficam sem respostas. Porque essas pessoas estão desnorteadas, as que vivem isso. Mas, quando se está alicerçado em Jesus, o presente é diferente e o futuro é promissor. Precisamos estar fundamentados em Cristo para garantir que não venhamos refazer o caminho. Estar firme com Cristo é a melhor decisão das nossas vidas. Muitas vezes é preciso passar por isso. Na maioria das vezes, não. Nós precisamos nos firmar para não refazer caminhos. Diante disso, o tema da nossa mensagem é alicerçados em Cristo. Nós precisamos nos alicerçar todos os dias em Cristo. Porque todos os dias há lutas. E muitas vezes nós não as vencemos. Abra suas Bíblias em Colossenses capítulo 2, versículo 6 e versículo 7. Colossenses capítulo 2, versículo 6 e 7 diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Pai querido, obrigada, Jesus, pela tua palavra que aqui foi lida. Nós somos muito agradecidos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E diante do Senhor nós colocamos aqui as nossas mentes e nossos corações, para que a tua palavra venha penetrar, venha de ímpeto com nossas necessidades, e que nós venhamos ouvi-las e colocar em prática em nome de Jesus. E repreendemos todo o mal contra nossas vidas, todo o sofisma de Satanás caia por terra em nome de Jesus. E declaramos nossas vidas abençoadas em todas as áreas, em nome de Jesus. A ti a honra, a ti a glória, para todo sempre. Amém. Aleluia. Nós entendemos que para nós passarmos com vitória nos percalços, nós precisamos estar alicerçados em Cristo Jesus. Esse ano todo, vamos estar ouvindo essa palavra, alicerces. É o tema das nossas vidas esse ano. E isso vai nos seguir. É preciso que faça parte das nossas vidas. Nós precisamos construir as nossas vidas numa rocha fortificada, chamada Jesus Cristo. Porque, se não for assim,
nós não vamos chegar muito longe. E depois, se não fizermos desta forma, vamos ouvir muitas palavras soltas. Como nós temos ouvido muitas pessoas declararem coisas que não aguentam mais, que não querem mais viver. E muitas chegam ao fundo do poço, tirando suas próprias vidas. Na maioria das vezes, suas vidas não foram alicerçadas na rocha. Mas há quem diga, muitas vezes, que a pessoa foi derrotada, mas estava com seu alicerce fixado na rocha. E por que não venceu? Muitas vezes nós estamos com o material certo, na obra certa, no lugar certo, mas as nossas motivações estão erradas. E isso é um passo para trás. Nós precisamos dar passo para frente e para cima. Porque é de lá que vem o nosso socorro. Por isso que nossos olhos têm que estar sempre em Jesus. Amém? Você está entendendo? Aleluia. Aí você se pergunta, eu me pergunto, por que nós devemos nos alicerçar em Cristo Jesus? Qual a necessidade que você e eu temos de nos alicerçar em Jesus? Eu coloquei aqui 5 passos, tem muitos passos. Mas só apenas 5. Um dos passos que nós precisamos nos alicerçar em Jesus, por quê? Porque nós precisamos viver como uma nova criatura. Porque, amados, na maioria das vezes nós estamos com Jesus. Mas ainda há em nós estímulos de coisas velhas, de coisas que atrapalham a nossa vida com Cristo. E nós precisamos tirar do nosso caminho. Porque se nós não tirarmos do nosso caminho, no futuro, nós podemos tropeçar nas próprias pedras que nós as colocamos. Mas como nós vamos tirar essas pedras? Sendo uma nova criatura, deixando Deus trabalhar em seu e meu favor. Sabe por que muitas vezes dá errado? Nós estamos construindo tudo certo. Nossos alicerces estão na rocha, mas está dando tudo errado. Porque as nossas motivações estão erradas. Porque muitas vezes ainda vimos do mundo, trazemos do mundo coisas para dentro da nossa vida cristã, que está nos atrapalhando, que tem nos cegado. E isso faz toda a diferença na hora de obtermos a vitória. O discípulo de Jesus, Pedro. Eu penso que Pedro foi um dos discípulos que mais foi edificado quando Jesus passou aqui pela face da terra. Que pense no homem teimoso. Mas ele não tinha medo de errar. Sabe por que ele aprendeu muito? Porque sempre ele estava errando e sempre o Senhor estava dizendo: Pedro, é assim. Não é assim. Pedro, Jesus ia lá, tirava a pedra, Pedro colocava de volta. Jesus tirava, foi um processo. Por que precisamos nos alicerçar em Jesus? Porque nós precisamos viver uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vamos abrir nossas Bíblias, amados. Vamos confirmar o que diz a palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas
já passaram. E eis que surgiram coisas novas. Então, se surgiram coisas novas, eu preciso largar as coisas velhas que para trás ficaram, para que eu possa me edificar na rocha. Senão isso será um entrave na minha vida. Não podemos olhar para trás. Isso é fato. Quando seguirmos Jesus, não pode. Quer ter uma vida vitoriosa? Olhe para frente. Pois quando isso acontece, somos pegos em fraquezas, que são pilares fracos e podem ser derrubados a qualquer momento. Vivamos como criaturas, com mentes e corações renovados em Cristo. É assim que Deus quer que nós venhamos viver. Como novas criaturas. Pessoas que dão oportunidade para mudanças. Um dia, Pedro, que vem encontro verdadeiro com Deus. Pedro andava com Jesus. Pedro seguia Jesus. Pedro servia Jesus. Mas Pedro ainda precisava de uma mudança. Há quem diga que Pedro ainda não era convertido. Aí você me pergunta, há possibilidades? Resposta para nós mesmos, nós podemos responder para nós mesmos. Às vezes nós estamos na igreja, fazendo muita coisa certa. Mas também muitas coisas não dão certo, porque as nossas motivações estão no de Pedro. Pedro veio todo esculhambado para Jesus e queria servir Jesus daquela forma, do jeito dele. E do nosso jeito não funciona. Do nosso jeito, nossos pilares serão derrubados quando vêm os vendavais, as tempestades. Nós precisamos firmar os nossos pilares na rocha, na pedra angular chamada Jesus Cristo. Um dia Pedro teve um encontro verdadeiro com Deus. E ele reconheceu que ele seguia, que ele servia, que ele andava com Jesus. Mas precisava de uma conversão verdadeira. Ele reconheceu quando Jesus fez as 3 perguntas, as mesmas perguntas 3 vezes a Pedro. E ali ele reconheceu que precisava mudar. Que seus pilares estavam firmados na areia. Porque precisamos nos alicerçar em Jesus Cristo, para nós darmos bons frutos. Imagine um crente que segue, um crente que serve, um crente que trabalha todos os dias para o Senhor, mas não dá frutos. Algo não está certo. Como dizem os velhos, tem algo de errado aí. Já imaginou, amados? A pessoa está fazendo tudo que a sua liderança coloca para fazer, faz, obedece, vai, mas algo não acontece. Falta alguma coisa. Faltam os frutos. Mas para que eu e você possamos dar bons frutos, não precisamos estar alicerçados em Jesus. João 15, 7. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. João 15, 7. Vamos ver aqui rapidinho o que o Senhor disse aos seus discípulos. Amém? Ele disse o seguinte: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. Mas para isso acontecer, para que você e eu possamos dar bons frutos, nós precisamos estar firmados em Jesus.
alicerçados, enraizados totalmente. Porque o crente, para dar bons frutos, ele precisa primeiramente crescer para baixo. Porque se ele for uma árvore vistosa, que cresceu para cima, só para cima, quando vem a tempestade, a raiz está em cima da terra e vai embora. As tempestades são os problemas, os percalços, os apertos do dia a dia. Eu quero parabenizar você que está aqui, como eu. Como muitas pessoas que, infelizmente, foram acometidas dessa gripe muito forte. Mas alguns estão por aqui, firmados na rocha. Nós precisamos nos enraizar cada dia mais e mais em Cristo Jesus. E tomar posse do que somos. Jesus nos chama hoje para segui-lo e também para servi-lo. Precisamos estar com as nossas colunas bem alicerçadas, porque chegará o dia da colheita. O dia de prestar conta dos frutos e também de nós mesmos. Precisamos reconhecer que sem Deus nada podemos fazer. Nós precisamos conhecer o Deus da cura. Um Deus de restauração, um Deus de promessa. Um Deus que cumpre com as suas promessas. Nós precisamos conhecer esse Deus. Um dia, um homem que honrava o Senhor, que temia a Deus, que se livrava-se totalmente do mal. Perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Mesmo que você perca tudo, mas não perca a sua fé. Esse exemplo, esse homem deixou para nós. E quando o Senhor veio para restaurar a sua vida, o Senhor fez algo maravilhoso na vida dele. Não só restaurou a sua saúde, mas a sua vida espiritual e sua vida material também. Nós precisamos conhecer o Deus que nos dá semente. Nós precisamos conhecer o Deus que nos proporciona dar muitos frutos. Mas para isso eu preciso me alicerçar em Jesus, porque é Ele que é a ponte que vai me levar até o nosso Deus. Sem Ele, nós não vamos chegar lá. Esse homem que conheceu a Jesus de fato, de verdade, se chama Jó. E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse aqui no capítulo 42, versículo 5. Meus ouvidos, já tinham ouvido falar a teu respeito. Ele ouvia. Ele cria porque ouvia alguém falar que o nosso Deus era bom, um Deus de promessa, um Deus de cura, um Deus de restauração. Mas pelo fato dele ser um grande homem, cheio de fé, um homem íntegro, que aborreceu o mal, agradou o coração de Deus. E ele falou aqui no seu livro, disse: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Quando nós estamos enraizados em Jesus, Ele se dá a conhecer para nós. Na beira daquele rio, na praia, o Senhor fez com que Pedro entendesse qual era o propósito dele na vida de Pedro. E Pedro entendeu.
naquele mar de amargura que Jó estava passando, o Senhor fez com que ele reconhecesse e visse o quanto Deus tinha algo para ele. E por isso tão grande foi a fé de Jó, que ele falou que eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de ver. Eu sei quem eu sirvo. Eu sei em quem eu estou enraizado. Eu sei aonde eu coloquei a minha coluna. É assim que Deus quer ouvir de nós. É assim que Deus quer ouvir de cada um de nós. Por que nós precisamos nos alicerçar em Cristo? Para que possamos vencer os dias maus. Existem dias maus para os crentes? Como existe? Se Deus abrisse nossos olhos espirituais, nós vamos ver que agora mesmo Satanás está lá, trabalhando para nos derrotar. Proporcionando pratos saborosos para que nós venhamos comer e cair. Esse é o trabalho dele 24 horas. Se estamos firmes em Cristo, logo nada pode tirar a direção de cada um de nós. Se eu estou firme, nada pode tirar a minha direção. Precisamos colocar nossa fé em ação, aproveitando cada oportunidade para desfrutarmos das promessas de Deus. Outra pessoa que desfrutou, aliás, das promessas de Deus, quase que não sai a palavra, né? Desfrutou da promessa de Deus, foi José do Egito. Quem sabe, quem conhece essa história? Pensa no homem que desde pequeno era um sonhador. Para os seus irmãos, ele era um sonhador. Para ele, aquilo já era realidade. Seus sonhos já eram realidade. Mas quando o Senhor tem promessas para nós, aconteça o que acontecer, um dia ela vai chegar. Um dia vai se cumprir. Porque o que é nosso é nosso. O que é do outro é do outro. Muitas vezes a gente ouve alguns pregadores dizerem assim: a tua promessa o Senhor deu para outro. Se nós virmos aqui para a palavra, o que é seu é seu. Vai depender do seu comportamento. Vai depender aonde você está alicerçado, para que em breve você possa usufruir das promessas de Deus. José do Egito passou por momentos difíceis. Seus irmãos tinham inveja dele, os venderam. Foi jogado no cárcere. Mas o foco de José, toda vez que ele estava no momento difícil, ele se lembrava do seu feixe, em pé, e dos outros feixes, se prostrando diante do feixe dele. E ele sabia que no momento certo, em tempo oportuno, o Senhor viria e lhe abençoaria. Passou pelo que passou, mas o foco dele era Jesus. E assim é que Deus quer que nós venhamos olhar pelos olhos da fé. O nosso foco é Jesus, para podermos desfrutar das promessas de Deus. E nós sabemos, no final da história, o resultado, por ter confiado em Deus, o que o Senhor fez na vida de José. O abençoa de uma forma miraculosa. E José, através de sua vida e de sua administração, alimentou um povo faminto.
Porque assim estava escrito. Poderia ser diferente? Não sei. Mas ele só chegou aonde chegou porque o foco dele era Jesus. Ele não perdeu a fé. E nós precisamos colocar em prática a nossa fé. Para que nós venhamos vencer os dias maus. Porque precisamos nos alicerçar em Jesus. Para poder discernirmos o que é certo do que é errado. Imagine um crente sem discernimento. Está com a vida toda atrapalhada. Aí sabe o que a gente vai ouvir? Nem parece que é crente. Nós precisamos estar alicerçados em Jesus. Firmados as nossas colunas na rocha. Para que venhamos discernir o certo do errado. Efésios capítulo 2, versículo 17. Eu vou ler rapidinho, você não precisa, só precisa me ouvir. Efésios capítulo 2, versículo 17. Só achar aqui rapidinho, amados. Efésios capítulo 2, versículo 17 ao 21, diz assim a palavra de Deus. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto. Pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Precisamos estar alicerçados em Cristo, para discernirmos o que é certo, o que é errado. Paulo se preocupou com a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava passando por um momento difícil. Uma hora ele dizia que era isso, uma hora ele dizia que era aquilo. Uma hora tu vai fugiu a palavra agora. Uma hora ele dizia, tu vai para cá. Outra hora dizia, não, tu vai ter que fazer isso. Porque é assim que Paulo disse. Chegou aos ouvidos de Paulo, que a igreja estava tendo outros discernimentos que não eram, segundo a palavra. E ele ficou preocupado e escreveu para a igreja de Éfeso. E falou que eles precisavam estar ajustados. Seus edifícios precisavam estar firmes em Cristo. Para que o Senhor pudesse fazer morada em suas vidas. E sendo assim, eles iam saber o que era certo e o que era errado. Assim nós precisamos estar alicerçados na videira verdadeira. Porque senão, vamos estar cometendo coisas que podem deixar o Espírito Santo triste. Então eu e você, nós precisamos estar alicerçados em Cristo, para discernirmos o que é certo e o que é errado. Ninguém chega muito longe na vida, se não tiver alguém para lhe direcionar. Ninguém vai conquistar muito, se não tiver alguém para lhe abençoar. Sozinho não se chega aos seus objetivos. Sozinhos não se supera algo. Mas quando se alicerça em Deus, tudo é diferente. Pois as lutas se transformam em vitórias. Então a igreja de Éfeso entendeu a carta de Paulo.
e colocou em prática os conselhos de seu mestre. E mais para frente nós vimos que eles tiveram vitória naquela área que precisava. Por que nós precisamos nos alicerçar em Cristo Jesus? Para alcançarmos a vida eterna. Porque sem Ele nós não vamos chegar a lugar nenhum. Alicerçados em Cristo. As respostas para as nossas perguntas estão vinculadas em como estamos vivendo. Mas, no entanto, a base das nossas vidas tem que ser Jesus em sua plenitude. Pois é Ele que nos ajuda para não desistirmos e nem tampouco cairmos. No entanto, Jesus é o único alicerce seguro de nossas vidas. Paulo tinha 2 fundamentos em sua vida, 2 alicerces. Primeiramente, Paulo construiu a sua casa na areia, quando se chamava Saulo. Quando ele passou para o outro lado, ele edificou sua casa na rocha. E sua vida não foi mais a mesma. E nós que conhecemos essa história, nós sabemos como começou e como terminou. Paulo foi um dos homens que mais escreveu cartas para as igrejas. Porque edificou a sua casa na rocha. E vieram as tempestades, os ventos, mas ele estava firmado na rocha. Estava seguro na rocha e ainda tinha discernimento, sabedoria e disposição para ajudar todas as igrejas a qual ele escreveu as cartas. Por que nós precisamos nos alicerçar em Jesus? Para alcançarmos a vida eterna. Porque se Paulo tivesse ficado com a sua casa na areia, seu nome e sua história não estariam aqui nessa palavra. Nós precisamos fazer diferença. Vivemos como crentes sábios para que venhamos marcar a nossa geração. Assim como Paulo marcou a sua época. Precisamos abrir nossos olhos e olhar para Jesus, pois Ele é a fonte de vida eterna. Fique de pé, amado, em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos seguindo Jesus, mas existe área em nossas vidas que precisa de um alicerce. Que precisa ser enraizado cada vez mais. Se você, durante essa mensagem, verificou em sua vida que ainda existem coisas que não estão firmadas na rocha, em alguma área da sua vida, se você quiser vir aqui, nós vamos orar por você, porque nós somos família, nós somos irmãos. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, Ele está aqui, e Ele quer te abençoar. E se você está aqui, foi convidado por alguém, se você sentiu uma necessidade, se a sua casa estava firmado na areia, e você quer passar para o outro lado, assim como Paulo fez, vem aqui na frente. Nós teremos o prazer em orar por você e lhe entregar Jesus. Assim como um dia alguém nos entregou Jesus, e nós passamos a firmar as nossas colunas na rocha. Nós vamos estar cantando uma canção. E se você quiser, amado, você tem oportunidade. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Podia ter rejeitado
mas não rejeitou. E assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos. Venha, amados, não tenha vergonha. Nós estamos em família. Se você sentir uma necessidade em sua vida, vem aqui na frente. Que nós queremos orar por você nessa noite. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou. E em alta voz gritou assim, Ele, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho?